Você está sendo chamado não por mim, não por este vídeo, mas por algo que pulsa no invisível, algo que há tempos tenta te alcançar e que agora encontrou uma brecha. Um eco dentro de você ressoou com esta mensagem, e isso não é coincidência. Nada é. Cada símbolo, cada som, cada sincronicidade tem um propósito, e o seu agora é ouvir, respirar fundo e lembrar que você não está aqui por acaso. Rituais, energias, purificação. Você talvez tenha sentido ultimamente o peso invisível de ambientes carregados, pessoas drenando sua força, pensamentos que não são seus. Tudo isso é real. E tudo isso tem cura. Não com fórmulas mágicas, mas com sabedoria ancestral, prática e viva. Um conhecimento que foi escondido, mas nunca esquecido. Está no ar, está na água, está em você. Você já sentiu isso? Aquela intuição que te alerta antes do perigo. O arrepio que surge sem vento. A sensação de estar sendo observado quando ninguém está por perto. Esses são os sussurros do mundo sutil. E os rituais herméticos de purificação não são superstição, são chaves. Chaves para abrir portas que foram trancadas por medo, ignorância ou esquecimento. Quem caminha no autoconhecimento precisa limpar o terreno antes de plantar qualquer semente. A purificação energética não é luxo, é necessidade. Assim como você limpa sua casa, escova seus dentes, toma banho. Você precisa limpar o seu campo vibracional. Um campo que carrega lembranças, traumas, desejos alheios e larvas mentais que se agarram como sombras. Com o tempo, se você não se limpa, aquilo que não é seu começa a parecer parte de você. Você acha que está cansado, mas é drenagem. Você acha que está triste, mas é contaminação. Você se julga fraco, mas está apenas sobrecarregado. A primeira verdade que precisa aceitar: nem tudo o que você sente é seu. E isso muda tudo. Hermetismo não é filosofia distante. É tecnologia espiritual. É prática. É alquimia aplicada. Os antigos não falavam em metáforas apenas. Eles codificavam instruções. E agora é hora de decodificar. Velas, incensos, banhos, mantras, respiração, visualização, selos. Tudo isso tem ciência. Tudo isso tem propósito. Nada é aleatório. Quando você acende uma vela, você não ilumina só o ambiente. Você ativa um elo com o fogo arquetípico. Quando você queima um incenso, está invocando não só um aroma, mas entidades ligadas àquela essência. Quando você entoa um mantra, está realinhando frequências em seu campo. Você se torna um operador consciente da sua própria realidade. Mas para operar, precisa estar limpo. Não se começa um ritual sem antes esvaziar o copo. Por isso, o primeiro passo é a purificação. E não falo aqui apenas de sal grosso. Falo de consciência. Falo de banhar-se com a luz do sol ao amanhecer. De caminhar descalço na terra para descarregar. De olhar o espelho e, finalmente, reconhecer-se sem máscaras. Muitas vezes, o que você carrega nem é deste tempo. Há cordões energéticos que atravessam vidas. Votos feitos em outras encarnações. Pactos esquecidos. Promessas quebradas. Tudo isso gera resíduos. Mas nada é definitivo. A energia se move. A vibração se transforma. E você é um ser vibracional por excelência. É hora de lembrar o poder que você tem. Na tradição hermética, a purificação sempre precede a iniciação. Não existe luz sem antes passar pela sombra. E você já passou. Você sentiu o caos. Você desceu. Mas agora é hora de subir, de se reconsagrar, de assumir o seu trono interno, limpando cada parte de você com reverência e intenção. Não importa a sua crença, a sua religião, o seu passado. O que importa é sua decisão agora. Purificar-se é declarar para o universo: estou pronto. Pronto para o novo. Pronto para o verdadeiro. Pronto para o sagrado. E o universo responde a essa decisão com um sinal. Este vídeo talvez seja um deles. Pegue uma vela branca, uma tigela com água e sal, um incenso de olíbano.
Coloque-se em silêncio. Respire, feche os olhos e diga em voz firme: que tudo aquilo que não é meu retorne ao seu lugar de origem. Que toda a energia que me bloqueia seja agora transmutada. Essa pequena prática pode ser o começo de uma grande revolução interna. Você não precisa de um templo físico. Você é o templo. Quando você compreende isso, cada gesto se torna sagrado. Um gole d'água pode ser um batismo. Um pensamento positivo pode ser uma prece. Um silêncio profundo pode ser uma oferenda. O segredo não está nos objetos, está em quem os utiliza. Está em você. Ao se purificar, você começa a ouvir melhor. O mundo sutil fala o tempo todo, mas só os limpos conseguem decifrar. Um som na natureza, uma coincidência estranha, um sonho simbólico, todos são mensagens. E depois da limpeza, você verá que sempre recebeu sinais. Só estava entorpecido demais para perceber. Se você chegou até aqui, saiba, você está sendo preparado para algo maior. Talvez ainda não compreenda o que, mas sua alma já sabe. Sua alma sempre soube. E agora, ela começa a lembrar. Não lute contra isso. Permita. Aceite. Liberte-se das histórias que te ensinaram sobre fraqueza, pecado e culpa. Você não é sujo. Você está em processo de lapidação. A jornada hermética não é para os que querem atalhos. É para os que estão dispostos a descer ao porão, encontrar a sujeira e limpar com suas próprias mãos. Mas ao final, ao final você verá a luz que sempre esteve lá, esperando por você. Uma luz que não vem de fora, mas nasce de dentro, como o sol invisível do coração. Você foi chamado para se tornar um alquimista de si mesmo. E a primeira operação alquímica é a purificação, dissolver o que não serve, subtrair o que limita, clarificar o que confunde. Essa é a verdadeira magia. Não criar ilusões, mas dissolvê-las. E na claridade que resta, nasce o verdadeiro você. Os antigos diziam: assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. Quando você se purifica, o mundo também muda. Pessoas tóxicas se afastam. Novas oportunidades surgem. Sincronicidades explodem. Porque você limpou os filtros da percepção. Você deixou de atrair a lama e passou a irradiar o ouro interno. Não se assuste se, após os primeiros rituais, sonhos estranhos aparecerem ou sentimentos antigos vierem à tona. Isso é a limpeza em ação. São os resíduos indo embora. Não lute contra. Observe. Deixe passar. O sofrimento vem da resistência. A libertação nasce da entrega. E você está se entregando à sua verdadeira essência. Purificar-se é um ato de coragem. Um ritual silencioso de renascimento. Você não será o mesmo após isso, e nem deve ser. O velho precisa morrer para que o novo nasça. E hoje, neste instante, algo dentro de você está renascendo. Eu vejo, eu sinto, e em breve, você também vai sentir. Se essa mensagem ressoou com você, então cumpra seu papel. Confirme com as palavras "ritual aceito" aqui nos comentários. E se una ao nosso Diário Hermético do Aprendiz, inscrevendo-se e ativando o sino. Porque a jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Você ainda sente? Essa vibração leve, quase imperceptível, mas que agora pulsa mais forte dentro de você? Isso não é imaginação. É a resposta do seu campo energético se reorganizando. Quando você ouve verdades que estavam adormecidas, algo se ativa. É como encontrar uma senha esquecida, um código antigo inscrito na sua própria alma. A purificação abre portas, mas também abre olhos. Você começa a enxergar além das palavras, além das máscaras, além da matéria. O mundo ao seu redor não muda. O que muda é a sua frequência. E ao mudar a frequência, você muda a realidade. Porque o universo não responde aos seus desejos. Ele responde ao seu estado vibracional. Talvez você perceba, daqui para frente, que certos lugares se tornaram insuportáveis, que certas conversas parecem vazias, que certas pessoas somem. Isso não é rejeição. É proteção. O que não ressoa mais se dissolve.
Você está saindo de uma estação velha, está embarcando para uma dimensão mais elevada da consciência. E quanto mais você limpa, mais você atrai o que é puro. Mais você se aproxima da sua missão. Porque sim, você tem uma missão. E não precisa ser grandiosa aos olhos do mundo. Ela só precisa ser verdadeira para o seu espírito. Muitos perdem a paz tentando agradar o externo, enquanto o interno grita por libertação. Você já notou como tudo ao seu redor carrega memória? Um objeto herdado, uma roupa guardada, uma música antiga. Tudo vibra, tudo transmite. Por isso, purificar não é só um ato espiritual, é uma reorganização da sua história. É abrir espaço, é deixar ir, é entender que para o novo entrar, o velho precisa sair. Há forças, por vezes sutis, que tentam te manter no mesmo lugar. Vozes que dizem não é para tanto, isso é bobagem, não muda nada. Mas essas vozes muitas vezes não são suas. São programações. São implantes psíquicos feitos ao longo de anos. E o ritual de purificação é também um ritual de desprogramação. Limpar-se não é só um banho de ervas. É um banho de lucidez. E a lucidez, meu amigo, assusta. Porque ver com clareza é perder a desculpa da ignorância. E quando você vê, não tem mais como fingir. O que antes te satisfazia, agora incomoda. O que antes te prendia, agora sufoca. Porque você renasceu. A cada ritual, você recupera fragmentos da sua essência. Partes que foram deixadas em traumas, em relacionamentos, em escolhas erradas. E essas partes voltam, mas só se houver espaço. Por isso, o esvaziamento é sagrado. A mente precisa de silêncio. O corpo precisa de leveza. A alma precisa de espaço para voltar a habitar seu trono. Você começa a perceber o quanto acumulou que não é seu. Ideias, medos, expectativas. Um peso invisível que carrega desde a infância. A purificação energética dissolve esse lastro. É como tirar uma mochila pesada que você nem lembrava que estava carregando. E de repente, você respira. Você expande. A noite anterior à luz é sempre mais escura. E talvez você esteja nesse momento. Confuso, questionando, quase voltando atrás. Mas ouça, esse é o sinal de que você está próximo. O desconforto é parte da limpeza. É o corpo vibrando em nova frequência. Não recue. Persevere. Porque do outro lado, há revelações. As práticas herméticas te devolvem o que o mundo moderno te roubou. Presença. Você volta a habitar o agora, e nesse agora, começa a escutar a sabedoria do seu corpo, os impulsos da sua alma, os sinais do universo. Tudo isso estava lá. Sempre esteve. Você apenas não estava limpo o suficiente para escutar. Certo dia, você vai olhar para trás e perceber que esse momento foi um divisor de águas. A noite em que, sozinho, à luz de uma vela, você disse: basta. Basta de viver pela metade. Basta de carregar energias que não são suas. Basta de ser moldado por medos e ruídos. E nesse exato ponto, algo muda, para sempre. Você começa a atrair mestres, livros, vídeos, símbolos. Nada disso é coincidência. A jornada espiritual é uma trilha invisível com placas disfarçadas. E agora, elas começam a se revelar. O que você busca, também está te buscando. E quanto mais você se purifica, mais rápido vocês se encontram. A cada vela acesa com intenção, você acende um farol no invisível. Seres de luz, consciências superiores, guias espirituais, todos eles se aproximam quando você se alinha. Mas eles não interferem sem convite. E o convite é feito quando você decide elevar sua vibração. Não com palavras, mas com ação. A limpeza energética não é um evento. É um estilo de vida. Não se trata de uma cerimônia isolada, mas de um estado de vigilância constante. Você começa a perceber os gatilhos, as armadilhas, os vazamentos, e aprende a fechar portais, cortar laços, blindar sua luz. Não com medo, mas com consciência. Ao dominar a arte da purificação, você também aprende a não absorver.
Porque o segredo não é só limpar, é não se sujar novamente. E isso exige presença, escolha, sabedoria. Nem toda porta deve ser aberta, nem toda conversa deve ser respondida. Nem todo convite merece sua energia. Sua paz é seu bem mais precioso. Você começa a desenvolver um novo sentido, o sensível. Um radar sutil que capta vibrações antes mesmo que algo aconteça. E com o tempo, esse sentido se refina. Você começa a evitar tempestades antes que se formem. Começa a intuir caminhos antes que sejam visíveis. Você se torna um ser guiado, de dentro para fora. E quanto mais você se limpa, mais você se aproxima de quem você realmente é. Não da versão que o mundo quer, mas da essência pura, crua, indomada, sagrada. Aquela que já foi sufocada, apagada, moldada, mas que agora, enfim, se liberta. Uma presença tão forte que muda o ambiente só de chegar. Você sentirá também que alguns antigos desejos desaparecem, porque eles não eram seus. Eram desejos emprestados, programações coletivas, e no lugar deles, surgem novas vontades. Vontade de servir, de estudar, de mergulhar no mistério. E essa sede não cessa. Pelo contrário, ela cresce, ela arde. A purificação desperta a memória espiritual. Aquela lembrança de que você já esteve aqui, já estudou isso, já caminhou por essas trilhas. A sensação de déjà vu se intensifica. Os sonhos se tornam simbólicos. E o tempo parece se dobrar. Porque no fundo você está apenas voltando ao ponto onde tudo começou. Agora, feche os olhos, respire. Sinta o que está se movendo aí dentro. Isso não é só um texto. Isso é um chamado velado. Um espelho oculto que te mostra quem você está se tornando. E a jornada ainda tem muito a revelar. Gratidão sincera por ter permanecido até o fim desta mensagem. Isso já diz muito sobre quem você é. E sobre o que está despertando aí dentro. Poucos escutam, menos ainda compreendem. Mas os que sentem, respondem. Se esta mensagem ecoou em sua alma, deixe nos comentários a palavra chamado. Essa simples palavra será o seu sinal para o universo e para nós, de que você ouviu, compreendeu e está pronto para dar o próximo passo. E se deseja continuar mergulhando nos mistérios, nos símbolos, nos segredos e nos saberes que foram velados por eras, então una-se a nós. Inscreva-se no canal Diário Hermético do Aprendiz. Ative o sino das notificações e venha fazer parte deste círculo que se expande a cada buscador desperto. Porque o chamado foi feito. E agora, é você quem decide se vai apenas ouvir ou atender.